estamos aqui novamente. Vamos continuar nosso estudo aqui do 6º ano da aula de ciências. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, mais ou menos, que a gente está dentro da mesma temática. A gente vai dar agora um outro nome, a água. A gente está falando da água no planeta Terra, agora vai ser a água, tá bom, gente? Mas a gente está falando da água, de uma forma geral. Vamos lá. A água, nossa aula número 33. Vamos relembrar, gente. Olha aqui, nosso adorável bichinho, relembrando as coisas com prazer. Vamos lá. A água é uma substância que pode estar tanto nos estados líquido, sólido ou gasoso. E vocês lembram que essas diferentes fases, isso representa o quê? A mudança de estado físico da água. A água tem essa capacidade, tem essa propriedade de mudar de estado físico. Ela pode estar tanto assim, assado ou guisado, sólido, líquido ou gasoso. Ela tem a propriedade de mudar de estados físicos, tá, gente? Essa água também é o agente determinante. É a atriz principal, o ator principal de um processo muito importante. Aqui não foi. É o agente determinante. É o principal elemento, é como se fosse a atriz principal de uma novela, o principal destaque, é o principal personagem de um ciclo que é extremamente importante para o planeta, que é o ciclo hidrológico do planeta, né? O ciclo da água, tá, gente? Então ela é que é determinante, ela é a atriz principal, claro que isso é entre aspas, tá? Para você, é uma alegoria para vocês estarem entendendo isso. É de fundamental importância. E além disso, ela tem um papel fundamental no funcionamento e metabolismo dos seres vivos. Já falamos isso exaustivamente, falamos isso na última aula, em algumas aulas anteriores, falando da importância da água nos processos metabólicos, tanto de vegetais como de animais. A gente falou do plasma sanguíneo, que uma grande quantidade do plasma sanguíneo tem a presença de água. A gente falou das sebas brutas elaboradas, enfim, já falamos sobre isso várias vezes. A água participa de processos metabólicos dos seres vivos. Ela constitui o corpo de seres vivos, como também já falamos sobre isso, ou seja, a água tem importância, tá? Para os seres vivos. Além disso, para o planeta Terra, tá? Ela é fundamental porque sem ela não existiria vida neste planeta. Nós já falamos lá no início do curso, logo nas primeiras aulas, quando a gente estava falando de universo do planeta Terra, que a gente falou que o planeta Terra é o único planeta do nosso sistema solar onde existe vida, e devemos isso graças também à presença de água, tá bom, gente? Vamos seguindo. Agora que nós já falamos da importância da água, tanto para o planeta como para os seres vivos, a gente tem que entender uma coisa que a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento, a gente vai entrar em outras temáticas, saindo só um pouquinho aqui das ciências biológicas e entrando ali um pouco em outras áreas, que lá no antigo 2º grau, na minha época era 2º grau, agora para vocês é o ensino médio, a gente vai entrar um pouquinho na química agora, e vocês vão entender, mas afinal de contas, o que é a água? A gente vai dar para vocês diferentes olhares para essa substância, começando pelo ponto de vista químico. Como é que a gente explica a água? O que é a água para vocês? A gente vai aprofundar, dar os primeiros passos para que vocês amanhã comecem a estudar química e entendam isso, tá bom? Então vamos lá. O que é a água, afinal? Como eu já falei, do ponto de vista químico, essa é a água. Apresento para vocês, talvez pela primeira vez, a molécula da água, gente. Molécula da água. A água é formada, gente, por elementos diferentes substâncias, vamos colocar assim, na verdade, átomos que vão formar moléculas. Então a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio, isso aqui é um hidrogênio, isso aqui é outro hidrogênio. Como existem 2, fica H2. E um átomo de oxigênio que sozinho forma o O. Então a fórmula da água, que provavelmente vocês conhecem, é chamada de H2O. Acho que inclusive existe uma bebida que é bastante divulgada na mídia, que é chamada de H2O. Entendeu? H2O é a fórmula da água. Tá? Deixa eu tirar aqui, porque isso aqui é o todo. Isso aqui é água, a fórmula química da água. Tá, gente? E isso aqui é uma molécula.
Toda substância tem moléculas, é composta por moléculas. Molécula é uma parte bem pequenininha de uma substância. É menor, vamos colocar como se fosse uma das menores partes de uma substância. Porque e por sua vez, essa parte muito pequena, bem pequenininha dessa substância, que é a molécula, é formada por estruturas muito menores ainda, que são os átomos. Esses elementos aqui são átomos que, agrupados em ligações, isso aqui são ligações, formam uma molécula. Então, substâncias são formadas por moléculas. E essas moléculas, por sua vez, são formadas por pequenas estruturas chamadas átomos, que, ao fazerem ligação entre si, são capazes de formar moléculas. E depois a gente avança no estudo da química, mas não é para agora a gente avançar nisso. O que eu quero que vocês entendam é isso. Uma substância pode ser formada por moléculas, e essas moléculas, isso aqui é uma molécula, e essas moléculas, por sua vez, são formadas por estruturas menores, que são os átomos. E nesse caso eles estão em ligação e formam H2O. Por que o H2O? Porque tem dois elementos hidrogênio, por isso esse doisinho pequeno aqui embaixo, e um único elemento chamado oxigênio, por isso que não tem nada aqui. A ausência de um número aqui embaixo indica 1. Existe um único átomo de oxigênio. Tá bom, gente? Então, do ponto de vista químico, esta é a água, que a gente está falando exatamente aqui. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio, o H2, e por um único átomo de oxigênio, o Ozinho, isolado, tá? Por isso a fórmula química da água é representada por H2O, tá? Agora vocês já sabem que aquela bebida que vocês tomam, que provavelmente gostam, chamada H2O, na verdade é uma alusão à molécula da água. Foi? E entende-se que as moléculas são as menores partes de uma substância, e os átomos são os elementos ainda menores que vão compor isso tudo. Foi, gente? Então a água, do ponto de vista químico, é isso aqui, tá bom? Primeira apresentação para vocês do que é a água do ponto de vista químico. Então, gente, continuando, então, independente do estado físico da água, a sua molécula, que vocês lembram que é o H2O, permanece inalterada, não muda, gente, a molécula não muda, o que muda são os estados físicos, tá? A composição, lembram que as substâncias são formadas por moléculas. A molécula H2O, isso não vai mudar. O que muda é o estado físico da água, se ela vai estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Mas a sua constituição é inalterada, tá? Ela não se altera. Isso não é alterado. Muita atenção a isso, tá? Não confundam isso. O que muda é o estado físico, tá? E a água pura, tá? Sem estar misturado com nenhum outro elemento, nenhuma substância, tem as seguintes propriedades. Essas são as propriedades da água, tá, gente? Ela é incolor, não possui cor, é inodora, sem cheiro, e insípida, não tem sabor. Isso estamos falando da água pura. No entanto, água pura, sem nenhuma mistura com outros elementos, com outras substâncias da natureza, é muito difícil de acontecer, tá bom? Esse que a gente está falando aqui. Água livre de impureza é mais difícil. Outro aspecto da água, um outro olhar que a gente está falando, tá? Ainda dentro da química. A água é considerada um solvente, tá? Devido ao fato dela ser encontrada com facilidade e ter a capacidade de dissolver, atenção a isso, tá? Dissolver muitas substâncias, ela é considerada um solvente universal, tá? Então, um solvente é uma substância que é capaz de dissolver algo, tá? É o caso da água. A água é um solvente universal. Quando você mistura a água com outras substâncias, ela é capaz de diluir essas substâncias na qual ela foi misturada, tá bom? Solvente é isso, tem essa capacidade. E a água é considerada, assim, um solvente, tá bom? Vamos lá. Opa. Ela também atua como um regulador térmico, gente, tá? Ela tem a capacidade de absorver e conservar o calor do meio ambiente, tá? Não só do meio ambiente, mas a gente está aqui falando, focando, tendo um olhar agora sobre o ambiente. Então, durante o dia, a água vai absorvendo o calor
e conserva até a noite. Então ela vai conservando, vai retendo aquilo e isso vai ser mantido até a noite. Então isso vai agir como um regulador térmico, tá, gente? E essa propriedade da água, ela também pode ser encontrada nos animais. Dentro do nosso corpo, alguns animais, dentro do nosso corpo, isso também acontece, tá? Porque o que acontece? Ela torna a sudorese, que é a eliminação do suor, um mecanismo importante na manutenção da temperatura corporal, tá? Então, atenção a isso, a gente está falando do ambiente como um todo, mas esse mecanismo também acontece no corpo de alguns animais, é o nosso caso, tá? Através da sudorese. Por isso que em dias, quando o dia está muito quente, nós suamos mais. O suor tem um papel muito importante na regulação térmica do nosso corpo, tá? Porque através do suor, quando nós suamos, essas gotículas, elas são liberadas na superfície da nossa pele e elas evaporam, isso facilita, né, a liberação do calor. Então, a gente se sente mais aliviado, a gente regula termicamente a nossa temperatura, isso é favorável pra gente, tá? Então, o suor, ao ser eliminado, libera calor excedente do corpo. Atenção, isso aqui é importante que vocês notem isso. E esse mecanismo acontece, claro, quando está sendo feita atividade física. É o caso, por exemplo, onde a gente sua mais, entendeu? Quando a gente está correndo, andando de bicicleta, pulando na academia, fazendo qualquer coisa, a gente, jogando basquete, enfim, não importa, futebol, a gente vai suar mais. Então a gente está nesse momento, a água é importante, por isso que a gente tem que estar se hidratando. Tá, gente? Então vamos lá. E agora, um outro olhar sobre isso, que a água participa dos processos onde os corpos flutuam ou não. E olha, vamos começar a observar isso, gente, aqui, olha. Esse barco, esse navio, não é um barco, é um navio, e uma pessoa flutuando. Como é que um barco, um navio desse tamanho, ele flutua na água? Essa mulher aqui está fazendo natação, ela também flutua, mas se eu jogar um prego no copo, ele vai direto para o fundo. Como que um navio desse tamanho, com esse peso todo, é capaz de estar navegando nos mares, entendeu? E um simples prego, vai direto para o fundo. É esse questionamento que a gente está fazendo aqui. O que faz alguns objetos afundarem e outros flutuarem? Essa é a resposta que a gente vai dar agora. Bom, gente, é por isso que quando o dia está mais quente, nós vamos tender a suar mais, tá? Para eliminar justamente esse suor, que é o processo da sudorese que a gente está falando no slide anterior, tá? O suor, ao ser eliminado, libera o calor excedente do corpo. Então, o dia está muito quente, a temperatura está alta, está fazendo 40 graus. E o que acontece? A gente vai tender a suar, tá? E esse suor, ao ser eliminado do corpo, ele libera o calor excedente, como a gente estava falando aí. Esse suor vem para a nossa pele, evapora e isso vai fazendo uma regulação térmica no nosso corpo, tá? É esse que a gente está querendo mostrar para vocês. Tá? Esse mecanismo também acontece, obviamente, quando nós estamos fazendo atividade física, como mostra aqui essa imagem. Dois corredores, tá? Eles correndo, fazendo atividade física num processo intenso de eliminação do suor e a necessidade de estar se hidratando o tempo todo para justamente manter essa regulação da temperatura do corpo. E a hidratação, como é óbvio, tá? Bom, gente, então é isso. Ficamos hoje por aqui e até a próxima aula.